Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje é Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. O fariseu e o cobrador de impostos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Quando Jesus estava falando com aqueles homens que confiavam em si mesmos e em sua própria justiça, ele usou uma parábola que contrastava 2 maneiras diferentes de se aproximar de Deus. Seu argumento era que só existem 2 maneiras: com arrogância e egocentrismo, ou humildade e adoração a Deus. Um caminho será rejeitado por Deus, o outro aceito. A parábola sobre esses 2 homens que foram ao templo para orar mostra que as palavras cheias de justiça própria do fariseu caíram no chão do templo assim que saíram de seus lábios, enquanto a oração humilde e arrependida do publicano foi diretamente para o céu. Os fariseus, na época, eram os membros de uma seita religiosa do judaísmo que se concentrava em cumprir a lei e todas as tradições associadas a ela. Os fariseus eram os homens mais respeitados da comunidade por causa de sua obediência rigorosa à lei e às tradições. O outro homem era um cobrador de impostos que trabalhava para o governo romano. Os judeus achavam que os cobradores de impostos eram traidores da nação judaica e eram conhecidos como vigaristas desonestos que extorquiam dinheiro do povo para enriquecer. O fariseu se aproximou de Deus com orgulho. Ele não se via na posição de necessitar da misericórdia de Deus. Em vez de fazer um pedido a Deus, ele listou os pecados que evitava e as boas obras que fazia. Ele veio orar não porque queria a ajuda de Deus, mas para olhar arrogantemente para o céu e expressar sua confiança de que Deus aprovava de sua vida. O cobrador de impostos se aproximou de Deus com arrependimento. Ele ficou à distância, evitando a atenção do público, sentindo-se tão condenado por seu pecado que nem mesmo levantava os olhos para o céu. Sua humilde oração era exatamente o que era necessário. Jesus disse: Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Versículo 14. Como você se achega ao Senhor? Sonde o seu coração e ajuste sua atitude para que não haja orgulho, nem arrogância, nem justiça própria em suas orações, mas profunda contrição e gratidão a Deus pela misericórdia dele. O Senhor sempre aceitará aqueles que humildemente confessarem seus pecados e pedirem misericórdia por meio de seu Filho Jesus. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. A passagem de hoje fala sobre entrar na presença de Deus com um coração humilde. Vamos nos humilhar agora ao entrarmos na presença de Deus, agradecendo a Ele por ter aberto um caminho
para que pecadores como nós pudéssemos nos aproximar dele e receber restauração. O cobrador de impostos estava profundamente arrependido. Somos convidados a nos arrepender e Deus perdoará os nossos pecados. Use esse tempo para confessar seus pecados ao Senhor e pedir perdão. O fariseu era arrogante e confiava em suas próprias obras para salvar-lhe. Podemos facilmente cair na armadilha do orgulho e da justiça própria. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre qualquer área em que você esteja confiando mais em si mesmo do que na graça de Deus e que purifique seu coração de todo orgulho. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Pai Celestial, eu desisto do meu orgulho neste momento. Apresento-me humildemente diante do Senhor, confiante de que Sua misericórdia e perdão me alcançaram e Sua graça cobre os meus pecados. Não deixe que sentimentos de autossuficiência e justiça própria encontrem espaço para crescer em meu coração. Lembre-me sempre do pecador que sou, justificado somente pelo sangue de Cristo. Arrependo-me de meus pecados e agradeço por ser aceito pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.